Você que está nesse vídeo, tome muito cuidado, pois ele pode causar danos irreversíveis em sua alma. Pois nós vamos falar agora dos filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Bom, pessoal, você que está aqui nesse vídeo e acompanha o Formiga Elétrica já há algum tempo, eu não duvido que você conheça o canal do Jethro, afinal, o Formiga Elétrica e o canal do Jethro têm muitas similaridades, né? Afinal, o Formiga Elétrica fica cavucando coisas de ficção científica, de quadrinhos, de cinema, e o Jethro também é um belo escavador, só que de um nicho mais específico ainda, que são filmes perturbadores, filmes trash. Então, o Formiga Elétrica fala muito de terror, sim, mas o Jethro, ele pega uma pá e cava ainda mais aquele poço que parecia sem fundo. Então, antes da gente começar a falar, eu vou pedir aquele seu like aí para dar essa força no canal. Afinal, essa união aí, esse crossover do Jethro e do Formiga Elétrica merece seu like, né? E Jethro, por favor, se apresente para alguém que porventura ainda não te conhece. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui, Gustavo, conversando com você. A gente já tinha agendado esse papo, mas a vida é muito corrida, né? Todo mundo pai, tem criança para cuidar, as obrigações, mas aconteceu na hora que tinha que acontecer. Antes de me apresentar, deixa eu só fazer um comentário, que você estava falando da pá que cava, e aí um comentário que fizeram lá no canal há algum tempo e me marcou bastante. O cara falou assim, quando a gente acha que Jethro já chegou no fundo do poço, ele dá um jeitinho de furar ainda mais e trazer coisas que estão escondidas que ninguém sabe. Realmente, durante muito... Agora tá mais fácil, né? Mas antes, quando eu comecei, que foi no blog, agora já me apresentando mesmo, o Jethro, não o Jethro, mas o Jethro site e o Jethro canal, existem desde 2009. Comecei como blog, e era um blog que falava de cinema de modo geral, e depois de um tempo eu fui nichando, assim. Porque a grande vontade mesmo era falar de cinema fantástico. E aí, quando eu lancei um quadro lá chamado Os 7 Filmes de Perturbadores para Quem Tem Estômago Forte, que foi a lista que eu fazia todo o Halloween, e foi a lista que deu origem ao quadro do canal, eram listas que bombavam, e eram quibadas, e eram copiadas, e eram listas assim que dava, de uma noite para o dia, 300 mil acessos, né? Na época que as pessoas ainda liam coisas, o YouTube ainda não tinha tomado espaço, e foi a partir dali que a gente fez o canal do Jethro, que hoje, assim, vou te confessar, assim, eu não imaginava que ia crescer tanto como cresceu e virar uma referência para o nicho. Às vezes eu escuto umas coisas aqui de realizadores, de estúdios que me assustam, assim, tipo, referencial e tal. A gente fica com medo com o que você vai falar. E é realmente sem noção, assim. Eu acho que isso não tem preço, sabe, Gustavo? Você falar do que você gosta... começou realmente como um hobby e ver isso crescer a ponto de saber que tem outras pessoas que curtem tanto quanto você. Para quem não conhece o canal do Jethro, basta ir lá no YouTube e botar o Jethro com BR, @Jethro com BR, que é todas as minhas redes sociais, inclusive. Todas as minhas redes sociais atendem por Jethro com BR. Twitter, Instagram e agora TikTok e Facebook também. Estão todas lá, você conhece o Jethro e tem o site do Jethro que você pode conhecer, que é o embrião que deu origem a tudo isso, que é o jethro.com.br. Se você gosta de Formiga Elétrica, vai que, sem sombra de dúvida, você vai curtir o Jethro. Só para vocês terem uma ideia, só de filme perturbador, ele tem mais de 100 vídeos, tá? Mais de 100 vídeos. Então, você já imagina o quanto a alma do Jethro é perturbada. E é sobre isso que eu quero começar a nossa conversa aqui, Jethro. Porque, assim, todo mundo na vida já viu pelo menos uma vez algum filme de terror. Desde a minha avó até meus amigos, todo mundo no mínimo viu um filme de terror. Mas assim, a gente sabe que tem uma espécie de fronteira entre o que é um filme de terror convencional, um Halloween da vida, tudo mais. Por convencional, não tô colocando nenhuma questão de juízo de qualidade, né, ruim ou não, mas assim, são filmes que você vê no cinema do shopping, né, como o próprio Jethro costuma falar de forma didática. E tem aqueles filmes que ultrapassam uma determinada fronteira que você já fala, opa, peraí, isso aqui passa um pouquinho do ponto do terror que eu conheço como terror que a gente pega em uma tela quente da vida. Então, Jethro, eu gostaria de saber de você, qual foi aquele primeiro filme que você assistiu que cruzou essa fronteira? Como é que foi que você percebeu que, assistindo o filme, você falou, ok, isso é um filme de terror, mas ultrapassa um pouquinho esse limiar e se encaixa em outra categoria? Gustavo,
Eu vou te citar para você 2 filmes, porque, assim, sinceramente, eu não lembro qual que eu vi primeiro, tá? Um deles é Henry, Portrait of a Serial Killer, que é o retrato de um assassino, com o Michael Hooker, que depois ficou muito famoso, fez Walking Dead, depois fez Guardiões da Galáxia e tal. E é um traço que eu percebi muito depois, que o cinema mainstream não faz esse tipo de coisa, sabe? É uma violência visceral, cruel, você sabe que parece que tem uma essência de maldade ali que você não vê nos outros filmes de terror. Mas o que eu mais percebi é que não tem alívio cômico, sabe? Os filmes feitos por estúdios, e há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre isso, e eu acho que é 70 para 80 ou 80 para 90, acho que é 80 para 90. Uma pesquisa que os estúdios fizeram nas portas de cinemas, foi quando os multiplexes estavam se proliferando, é que as pessoas não gostavam de sair frustradas ou com um sentimento ruim do cinema. Então hoje há essa preocupação, que é como eu batizo mesmo e chamo de terror de shopping center, porque é para proporcionar uma diversão similar a um parque de diversões. Você vai, você grita, você sente medo, você sente tensão, mas você sente alívio. Você não sai, é como o carrinho da montanha-russa, quando chega embaixo, você sobrevive. Não é para você sair com a atenção de quem está lá em cima gritando na hora do looping. Eles fizeram essa pesquisa e viram que financeiramente era mais interessante dessa forma, porque as pessoas voltavam para ver o filme ou recomendavam ou traziam amigos, parentes, namorados para ver o filme junto novamente, né? Então, assim, isso me ajudou um pouco a entender essa separação, mas também eu comecei logo com 2 cascas grossas, e é por isso que eu não lembro qual dos 2. Um era o Henry e o outro era Pink Flamingos, do John Waters, que chegou para mim como o maior representante da contracultura dos anos 70, aí você vai assistir com a puta expectativa e nada prepara você para aquele espetáculo de bizarrice que é o filme. Inclusive, no meu vídeo, lá como eu tenho um quadro só para filmes trash, no vídeo dos filmes perturbadores, eu falo, olha, eu fiquei na dúvida aqui, onde é que eu coloco esse filme, porque é o limiar ali, ele vai muito pro trash, mas é um trash muito descarado, assim, sabe? É bem pastelão. Vou comentar algumas cenas aqui, mas não dá para falar da maioria. Tem uma cena lá que eles atacam os policiais e eles comem, né? Aí você vê segurança, aquele osso enorme que não condiz nem com o fêmur de uma pessoa. E tem cenas muito absurdas da protagonista comendo fezes de cachorro que acabou de sair ali do rabo do bicho, né? A fezes quentinha de um poodle. Então, tem coisas assim que você fala, porra, é escatologia demais para você ver num filme mainstream. E se rolasse, seria off-screen, certamente a gente não veria. Seria só uma simulação, assim. Então, esses 2, eu não me lembro qual foi o primeiro, mas eu me lembro que esses 2 me deixaram bastante impactados e sedento por mais. Did you really kill your mama? I guess I did. O que te atrai nesse tipo de produção que faz você querer cavucar todos os filmes perturbadores que existem no planeta? Então, eu comecei a ver filme de terror muito cedo, com 9 anos de idade. E um dos primeiros assim que eu vi foi O Exorcista. E até numa live aqui, recentemente, depois que eu fiz a live, um amigo ligou e falou assim, olha, eu assisti sua live, eu quase não vejo pessoas como eu assisti essa live aí. E gostaria de lembrar você que quando a gente tinha 8 anos, o seu pai conseguiu que a gente entrasse no cinema para assistir Zombie, do Lúcio-Fute. No cinema, era 18 anos ou 16 anos, não me lembro. A gente tinha 8, 9 e entrou lá para ver esse troço. Eu falei, cara, eu não me lembrava disso. Obrigado aí por essa memória perdida. Então, assim, acostumei muito cedo ver filme. Naquela época, anos 80, anos do VHS, não tinha esse controle, né, Gustavo? De você, os pais não se preocupavam com isso, com o que o filho está assistindo. Os britânicos tomaram até esse cuidado lá, teve aquela época dos videonestes, aquela caça às bruxas que não houve aqui no Brasil. Era tudo muito tranquilo aqui. E aí, depois dos anos 90, que foram os anos que são os anos descarados da televisão, que foi quando a censura caiu de vez, a coisa piorou muito mais, até chegar aos 2000 e falar, tá na hora da gente botar um freio nisso aí. Mas, enfim, de tanto consumir esses filmes mais comuns, vamos chamar os terrores de shopping center, a busca por algo mais que realmente trouxesse algum impacto foi o que me levou a apreciar esse tipo de filme. E entender bastante, assim, que era Itália e Estados Unidos, que era o que eu consumia. Não, tem coisas. Espanha faz coisas. Vamos procurar. México faz coisas. Alemanha faz coisas. E coisas
bastante transgressoras, digamos assim. Eu não sei se você se lembra do Google Plus. Tu lembra dessa tentativa do Google de ter o próprio Facebook? Lembro, até o Formiga tinha o Google Plus e, nossa senhora, a usabilidade era horrível, tal. A gente Exato. abandonou, antes de morrer a gente Pois é, eu abandonou. acreditei muito no Google Plus, tanto que os meus vídeos mais antigos eu tinha umas enquetes lá. Porque eu falei, vai que dá certo. E é a mesma dona da coisa toda aqui, né, do YouTube, vai que eles começam, enfim. E aí no Google Plus tinha umas comunidades muito legais, inclusive comunidades onde os realizadores participavam. Então lá eu pude ter acesso a essas pessoas do estrangeiro que dava não só dica dos próprios trabalhos, mas dicas de coisas que eu poderia encontrar na Europa. Ó, fala com fulano, ó, o link aqui para baixar e tal. Tinha o ICQ também, não sei se você lembra do ICQ, que a gente conversava, não era nem MSN na época, então vinha muita indicação. O efeito sonoro. Exatamente. Vinha muita indicação. E era um troço realmente de cavucar, né? Era garimpar, aquelas coisas que você não encontrava em lugar nenhum. Não sei nem se falava em Deep Web, Dark Web naquela época, mas era muito disso aí. E tinha os sites também, que tinham os videozinhos mais pesados e tal. Até comentei brevemente sobre esses sites lá no meu vídeo do Iceberg. Mas era isso, era pesquisa e buscar por esse diferencial, sabe? De algo que fosse além do que eu poderia resistir, de algo que realmente, nem que fosse o choque pelo choque, mas que trouxesse algo, uma emoção diferente. Eu entendo muito bem o que você diz, porque, bom, para quem acompanha o Formiga Elétrica já sabe, né? O Formiga Elétrica dá vários cursos e workshops. Eu costumo ministrar os de ficção científica e os de terror. E é muito legal, Getro, quando a gente fala desse limiar que você comentou, né, de um filme de terror mais convencional, por assim dizer, até esses filmes perturbadores, porque realmente, e nenhum daqueles lá, quando eu explico a estrutura clássica de um filme de terror, de um conto de terror ou de um romance de terror, se assemelha a uma estrutura de um filme perturbador. Então, assim, até no próprio roteiro, assim, você não precisa nem falar de cenas perturbadoras, cenas escatológicas, cenas com gore muito intenso. Na própria estrutura da história, já é outro caminho. Você muito bem falou da questão mercadológica, né? Do espectador sair satisfeito, sair aliviado e não sair tenso, pois isso financeiramente é muito melhor para o estúdio, é muito melhor para o multiplex. E o filme perturbador, ele segue outro caminho. É outro caminho. É o caminho que você sai na desgraça. Né? Totalmente, você sai na desgraça. É muito interessante analisar os filmes perturbadores por essa ótica, né? E aí entra a minha próxima pergunta para você. Deixa eu só fazer um complemento, que é o seguinte, Gustavo, em relação ao que favor. você falou, a questão de estrutura mesmo. Eu acho que, não todos, né? Mas eu acho que os realizadores mais instruídos, porque muita gente cai de paraquedas aí e as coisas acontecem, eles fazem propositadamente. Eu acho que a transgressão começa ao escrever aquilo ali, sabe? De não seguir aquela estrutura que a gente conhece, de introdução, desenvolvimento. Eu acho que é um troço de fazer realmente diferente. E aí o cara, desde a hora que ele concebe até a hora da execução, é realmente pensando no desgraçamento do público, sabe? Não, com certeza, com certeza. Isso é muito bacana porque dá uma outra ótica para os filmes perturbadores. Por quê? Porque os filmes perturbadores, eles têm uma pecha que, assim, muitas pessoas consideram que é algo unicamente para chocar, que é um cineasta que não tem uma habilidade narrativa e, por conta disso, ele precisa gritar tão alto a ponto de incomodar todo mundo, mas ao menos ele é ouvido. É claro, tem muitos filmes perturbadores que são essa linha 100%. Tem diretores que é essa linha 100%. Eu vou gritar mesmo. Uns reconhecem isso, falam, eu fiz para chocar mesmo. Outros falam que não, é uma crítica, tal, mas no fundo a gente sabe que ele só quis fazer para chocar. Então, Getro, você que tem uma larga experiência em filmes perturbadores e até nos seus vídeos, você comenta muito disso, sobre a intenção do diretor, tudo mais, ao conceber o filme. Eu queria saber como é que você consegue diferenciar os filmes perturbadores que possuem um subtexto contundente, possuem camadas para serem analisadas além do choque pelo choque, daqueles que são literalmente feitos unicamente para chocar, unicamente para fazer estardalhaço. Você tem alguma técnica? É caso Gustavo, a caso? Como é que funciona? É caso a caso. Mas assim, eu entendo que é uma leitura minha, sabe? Muito minha, e eu não posso responder pelo realizador, obviamente, né? Porque
eu tento ler ali, eu falo, mas o que está saindo daí que eu poderia aproveitar para a minha vida? Ou que o espectador, com muitas aspas, comum, assistindo, ele teria como lição ou como reflexão? Por que eu estou dizendo que é muito meu? Porque se você for na web hoje, e aí você vê um filme lá e você fala, me deixou pensando, deixa eu ver o que os outros estão pensando também. E você pesquisar, você pode encontrar uma entrevista do cara dizendo quais são, como você falou, alguns realmente confessam qual era o objetivo dele, e outros não confessam, ou porque fizeram realmente para chocar e não quer assumir, ou porque ele quer deixar subjetivo lá, que as pessoas pensem, e não chegue a conclusão nenhuma. Mas o porquê que eu digo que é muito minha? Porque eu lembro de uma entrevista, eu não lembro do autor, mas eu lembro da entrevista com o Jô Soares, na época que se tinha o vestibular tradicional, e ele conversando com esse autor, e aí perguntando assim, mas seus romances caem muito no vestibular, né? Aí o cara falou, sim, cai bastante. Ô, Jô, você sabia que eu gosto muito quando cai? Porque quando eu vou olhar lá depois o que eles têm como resposta correta, nunca é o que eu imaginei quando eu escrevi meu livro. Aí eu vejo o quanto o meu livro era complexo, porque aquela leitura ali também é válida para o que eu imaginei. Então, às vezes, eu posso estar aqui achando que aquilo lá é maluquice, é só, como você falou, uma necessidade de gritar muito alto para chamar a atenção, mas pode ter lá, na vida dele, algo que represente. E vou citar um exemplo rápido, porque eu acho que a gente vai falar desse filme mais lá para frente, que é o Serbian Film, que todo mundo cai de pau e acha que é só choque pelo choque, e tem toda uma história ali da Sérvia, das experiências do diretor enquanto jovem, passando muito sofrimento, sabe? É um filme denúncia na concepção dele. Óbvio que como ele bate numa tecla muito alta, não tem como o espectador comum olhar aquilo ali e conseguir enxergar isso, né? Então, assim, o meu critério são as minhas experiências pessoais, mas eu não posso dizer que as minhas experiências são uma regra a ser seguida, sabe? De acordo com a hermenêutica, o artista joga a obra no mundo, a obra pertence ao mundo e não ao artista. Não importa nem o que ele fala, né? Jethro, para finalizarmos nosso episódio, é claro, eu vou te fazer uma pergunta que acho que muitas pessoas, 90% de quem te segue, com certeza deve fazer. Eu quero que você cite, Jethro, 3 filmes que você considera os mais perturbadores, aqueles que perturbam até o Jethro. Nossa, até o Jethro. Então vamos lá. Vamos começar leve para subir. Em terceiro lugar, eu colocaria aí a Centopeia Humana 2. Para mim, assim, o primeiro já é muito absurdo, e aí o segundo o cara consegue ir além, trabalhando com uma premissa muito absurda, e pra mim, muito divertida também. Tem gente que fica com nojo, mas eu acho divertidíssimo. Mas é porque ele sai do pastelão que tinha um pouco do primeiro, né? O vilão do primeiro é muito caricato. E esse daqui, velho, que é aquele gordinho que não tem noção de medicina nenhuma, fazendo aqueles experimentos absurdos. E é uma cena escatológica atrás da outra, assim. Eu acho bastante chocante. Segundo lugar, e agora a gente já vai dar um pulo alto, é o Carcinoma, do Marian Dora, que eu não sei se você teve o desprazer de assistir, que é... Por sua causa, tá? O desgraçamento tá na minha conta. Exatamente. Que é o cara em estado terminal, com câncer, sem querer cuidar do câncer, e aí se submetendo a umas sessões, eu chamo de tortura, né? Porque ele tem uma hora lá que ele pede para ser amarrado e que o cara bata exatamente onde o câncer está mais proeminente no corpo dele. Então, esse filme, assim, ó, Gustavo, foram os comentários que eu vi nesse vídeo foram mais impactantes do que o próprio filme para mim. Porque entrou muita gente que tinha visto o familiar passar por aquilo, pai, mãe, irmão, sabe, tio. E aí eles falando, olha, é exatamente isso aí. O filme não está exagerando em nada, eu vi isso acontecer. E aí fala, muitos meses de sofrimento, os depoimentos os piores possíveis. E eu só vou ficar aqui no campo da ficção, porque se eu colocasse, eu poderia colocar em primeiro aqui o Holocausto Brasileiro, que é o documentário sobre o Hospital Colônia, mas eu vou ficar só no campo da ficção. E em primeiro lugar a gente volta para o Serbian Film, que realmente
Um filme que tem 11 anos, 12 anos agora, e para mim ele não sai ali do topo dos mais perturbadores de todos os tempos. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito impactado, fiquei mal realmente alguns dias, e quando eu comecei a ler sobre o diretor e tive a oportunidade de conversar com o cara, entender como é o cinema na Sérvia, que é tudo financiado pelo governo, o primeiro que saiu assim do bolso foi o dele, e ele não conseguiu fazer outro filme até hoje. A batalha até hoje para fazer outro filme, é um pária cinematográfico no país, tentou pela América e tal, aí começou a onda do politicamente correto, e ficou muito difícil para ele trabalhar. E aí entender também, li depoimento dos atores, do próprio cara, e li também sobre a história da Sérvia, e você vê que realmente é um filme denúncia. Mas ó quanto eu tive que mergulhar muito mais para começar a apreciar o filme. Hoje eu tenho ele aqui na minha coleção, já vi mais de uma vez. As pessoas perguntam, a sua percepção em relação ao filme mudou depois que você teve filho? Não, porque eu consigo separar as duas coisas. Nós estamos falando de um filme de ficção, né? Óbvio que é um filme de ficção que cruza muitas linhas tabus ali, né? Mas eu consigo separar isso. E acho também que o tempo que eu passei em produtora de vídeo ajuda um pouco, porque você enxerga do outro lado. Enquanto as pessoas estão aqui, você está pensando o que ele usou ali para trazer aquela cena, né? E não é todo mundo que consegue, nem naqueles piores momentos, fazer essa leitura. Então, assim, não é um filme que eu nunca recomendo esse filme. Eu sempre falo, não veja. Porque você tem que ter uma experiência, uma bagagem de cinema extremo muito grande para meter a cara e assistir. Não, realmente, eu lembro que quando eu vi o Serbian Movie, eu vi em 3 dias, Jetro. Parando? Eu dividi ele, eu parcelei. Parcelou no cartão. Eu parcelei, teve juros, hein? Porque ao invés de eu fazer uma batida só de uma vez, não, eu me perturbei 3 dias e o filme ficava remoendo. Filmes perturbadores, eles geram curiosidade, de fato. E às vezes cada pessoa tem um gatilho diferente. E né? vamos então, somar às vezes, uma isso tortura aí, animal... idade e maturidade também, né, Gustavo? Exato. Então, pessoal, aqui fica a minha última recomendação para o canal do Jetro, porque assim, se você tem curiosidade nesses filmes perturbadores, esses filmes que fogem um pouco da caixinha do terror convencional, eu aconselho, tá? Antes, dá uma conferida aí na lista do Jetro, tudo mais, porque o Jetro, ele sempre alerta coisas que tem no filme. Quando ele dá spoiler, ele sempre fala um momento que vai ter spoiler, então fica tranquilo quanto a isso, mas o Jetro, ele sempre alerta o tipo de gatilho que vai ter, se é tortura com animais, se é coisa com criança, se é algo mais escatológico, enfim e tal. Então, assim, se você tem essa curiosidade que você quer matar, não mergulha já direto, tá? Bota o pezinho na piscina para ver a temperatura, que é o canal do Jetro. O vídeo tá bom, número pessoal? 100, Gustavo, Jetro. eu acho que é um ótimo, te interrompendo aqui, é um ótimo índice, talvez, da pessoa entender ali as camadas dentro do meu próprio canal, dentro do próprio programa, o que ela pode ir até onde, né? Dá para botar a mão. Sem queimar muito. Exato. Então, pessoal, bom, Jetro, novamente, muitíssimo obrigado aí pela sua presença aqui. Se quiser dar um recado final aí pro pessoal que tá assistindo, fica super à vontade, o microfone é Só seu. agradecer mais uma vez, Gustavo, a presença e reforçar isso que você acabou de falar. Porque eu sei que a curiosidade, sobretudo dos mais jovens, é muito grande. Então, se você chega lá de supetão, procure se informar, assista os vídeos com calma, procure ver o que o Gustavo acabou de falar, o que eu recomendo para o grande público, o que eu digo que pode, que não pode. Vale a pena assistir o vídeo todo, pula os spoilers se você não quiser estragar parte da sua experiência, mas vai com calma, para o seu próprio juízo, para você conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo depois. E agradeço também a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser dar uma força aí pro Formiga Elétrica, também pro Jetro aí que tá participando aí com a gente, dê um like nesse vídeo, compartilhe, visite o canal do Jetro. E se você gosta do Formiga Elétrica, do projeto Formiga Elétrica como um todo, nossos vídeos, nossos podcasts, pense em se tornar um apoiador. Para isso, basta entrar no link apoia.se/Formiga Elétrica, tá aqui embaixo na tela para você dar uma olhada. Lá você pode contribuir com quanto quiser e o quanto você puder, tá bom? E é isso, até semana que vem.